Encerrado o primeiro dia de Horizon Cup, teve vitória da TSM em cima da Tribe, SBTC sendo a grande decepção do dia, a Team Queso confirmando o favoritismo, e uma série bem pegada da Team Secret contra o time da Thunder Talk. E a gente vai falar sobre tudo isso agora, então, let's bora! E o dia começou logo com uma partida da SBTC contra o time da Dakun. É um time chinês contra um time do Sudeste Asiático. A Dakun aqui foi campeã na liga dela, assim como o SBTC também foi campeã na CA Con Series, se não me engano. Então a gente teve uma partida que, na teoria, né, uma série que na teoria tinha um favoritismo ali um pouquinho mais para SBTC, mas não era um grande favoritismo ou algo assim. Porém, né, mesmo com esse leve favoritismo por parte de algumas pessoas, não foi nada legal para a SBTC. O primeiro jogo ali meio... parecia que ela estava desconexa, e não foi até uma... ela não chegou a perder de muito no game, né? O jogo teve controlado até certo ponto, mas foi uma partida bem estranha da SBTC, pelo menos porque a gente, ou, né, o que a gente já se acostumou a ver um pouquinho do time deles, que é muito forte na região. Eu acho que o pique do Zed... teve um Zed mid no time da Dakun, e ele favoreceu muito o game, ele habilitou muito o game, porque toda vez que você tem um Zed, você obriga o time adversário a fazer zone mais cedo, e isso atrasa a itemização dele. Pelo menos no Wild Rift ele tem esse impacto um pouco maior, porque você tem que ter todos os carries ali buildando zone, e aí para você buildar a zone você tem que fazer a bota completa. Então já é 1.800 que você gasta, que na teoria você tira de um item que você poderia estar fechando. Então isso faz com que o Zed crie um efeito bem interessante no game, e que se você forçar a luta cedo, você pode ganhar por ter um item a mais ou outro, enquanto o outro time ainda está se preocupando com o Zônia. E isso foi uma coisa que eu senti que teve muito impacto na partida, mas não foi só isso. Eu realmente acho que o time da SBTC jogou muito desconexo em vários momentos, então foi uma partida bem estranha, pelo menos a primeira partida ali foi um pouco irreconhecível. E aí no segundo jogo a SBTC tentou trazer um Yasuo. O Yasuo é um pick que inclusive tem aparecido em muitas regiões, muitas mesmo. Na Coreia, na China, são regiões que gostam de colocar o Yasuo no mid. Até porque o Yasuo no Wild ele tem um impacto um pouco maior, eu diria até, do que o LoL PC. Pelo menos é uma impressão que eu tenho, e os jogadores gostam muito desse pick. Só que o problema foi a execução, né? A execução muito ruim. Nesse caso aqui, a SBTC já teve uma partida bem mais complicada. Eu sempre falo que deixar o TF Open na mão do chinês ou do coreano é perigoso, né? E de fato, o TF bem jogado sempre complica muito a partida. E de novo, a gente teve mais uma partida que a SBTC teve muito abaixo, né? Muito abaixo do que ela costumava jogar. E também não dá para tirar o mérito aqui da Dakun, que parece ter treinado muito. Até na transmissão oficial da Riot, se não me engano foi o Tonelo que comentou, não lembro agora. Mas que esse time passou um bom tempo treinando e deu muito resultado, tá? Mecanicamente, eu mesmo tinha colocado o time da Dakun como quarta força do grupo ali. Quarta não, né? Brigando ali com a TSM. Mas agora, pelo que eu vi nesse primeiro jogo, e esse foi o meu erro, duvidar de time chinês, você não pode duvidar de time chinês, que o resultado é esse. Eles apresentaram um wide de muita qualidade. Teve sim uma SBTC abaixo, teve uma SBTC muito abaixo, mas teve também uma qualidade muito alta no time da Dakun, que eu acho que do primeiro dia se colocou ali como um dos times mais sólidos que a gente teve hoje. Então confirmou um 2-0 sem sofrer praticamente momento nenhum, sempre administrando a vantagem, cuidando do mapa. E aqui eu não consigo ter certeza se é a SBTC que está muito abaixo ou se a Dakun que está muito forte. A gente vai ter mais certeza no jogo de amanhã. O segundo jogo do dia foi o time da Ebro Game, para quem não sabe é um time argentino, então nossos manitos aqui, sul-americanos, contra o time da Team Queso, que é europeu. O time da Team Queso vinha como favorito aqui, como forte favorito, e sendo bem sincero, isso confirmou muito no primeiro jogo. No primeiro jogo foi um verdadeiro stomp, lane a lane, em todos os lugares do mapa. E eu senti que o time da Ebro Game sofreu muito na mecânica, né? Porque quando você olha as duas composições, você vê algumas condições de vitórias claras para o time da Ebro Game que poderiam ter dado certo, mas toda vez que tinha alguma jogada, que tinha alguma play ali, um 2v2, um 3v3, ou até mesmo um 1v1, a mecânica não estava em dia. E aí rolou um Mechanic Diff aqui que pesou muito e foi muito difícil, foi um verdadeiro passeio nesse primeiro jogo. E aí a gente chega no segundo jogo, mas parece que é o primeiro, porque foi o mesmo Stomp, o filme se repetiu da mesma forma.
O time da Ebro até tentou trazer um Aurélio pro game, que eu acho um tanto quanto questionável, mas deve estar na zona de conforto do jogador deles. Eu não conheço o time da Ebro Game de perto, assim, sinceramente. Do Mundial é um dos times que eu menos tenho referência, mas pelo menos assim, em relação à noção, mapa, mecânica, foi igualzinho o primeiro jogo, um stomp forte. E devido à fragilidade da Ebro Game, eu não consigo cravar que o time da Team Queso está tão forte assim. Porque quando você olha em um jogo de Mundial e um time aplica 2 stomps muito grande, você tende a acreditar que esse time é um bicho-papão. Só que eu acho que a Ebro que está muito abaixo de todos os outros times, então eu não consigo cravar ainda. De qualquer forma, não dá para tirar os méritos da Team Queso, que jogou muito bem o mapa e fez o manual certinho. E é isso que você tem que fazer quando você pega um time que não é tão bom. Você tem que ganhar deles, na mecânica, no mapa, em tudo. É isso que você tem que fazer, e eles seguiram o manual e fizeram tudo certinho. Então, a impressão que eu fico é que a Team Queso vai brigar por uma das vagas e que a Ebro Game vai ser o saco de pancada do grupo. Pelo menos é a impressão que eu tive. Até gostei dos manitos, queria que eles fossem bem e tudo mais, mas não deu. Não tem como torcer pra eles, não. Muito diff, muito diff. Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. Quem sabe não melhora alguma coisa, eles trazem algo diferente, porque esse primeiro dia não animou nem um pouco. Que dia ruim pra ser torcedor da Ebro Game. E o que, na minha opinião, foi a melhor série do dia foi Team Secret contra Thunder Talk, um time também do Sudeste Asiático, que é o time da Team Secret contra a TT. A TT teve mudança de jogadores recente, então eles estão treinando com esses jogadores há uma semana, isso dá uma pegada. Quando eu assisti os jogos da TT, eu gostei muito. Para mim, eles eram um dos times mais fortes do Mundial, que chegariam no Mundial, porque na China eles foram muito soberanos, mas muito soberano mesmo. Eu sempre dei o destaque ali pro mid, principalmente pro Fei Bei, ali, o jogador da rota do Barão. Achei ele muito forte. Mas é um time bem redondinho. O time da Team Secret veio como o Tier 2, né? Do Sudeste Asiático, ficou atrás daquele SBTC, que no primeiro jogo do dia já tomou um stomp. Então aqui a tendência era até você imaginar que a TT ia passar o carro. Ela era bem favorita, até nas casas de aposta ela era bem favorita. Só que não foi bem assim, tá? O primeiro jogo, a TT trouxe essa composição com o Vayne e Lulu, que eu até comentei no Twitter. Se você não me segue, inclusive, tem na descrição aí do Twitter, eu falo algumas coisas de Wild também. Hoje você vê a Vayne aparecendo muito forte, a Vayne está sendo um pick muito legal, só com o Lulu. Você não vê a Vayne aparecendo com nenhum outro suporte, é impressionante isso, porque a Lulu tem um casamento perfeito com o que a Vayne precisa. Então você vê isso acontecendo. O time da TT tentou trouxe o Zed no mid também, já aparecendo uma tendência aí esse Zed aparecer mais vezes no Mundial. Mas esse primeiro jogo nada foi bem executado. Tudo que eles fizeram, o que eles faziam dava errado, enquanto o time da Team Secret estava jogando o clean, o limpo do limpo. Com aquele Lee Sin já conhecido, né? Lee Sin que gira jogo e dá ritmo, muito forte. Eles não deram nenhum espaço para essa Vayne crescer. O Zed ficou fraco, logo ele não obrigou o time adversário a fazer zônia muito cedo. Então você pôde brigar de igual para igual muito mais tranquilamente. E eles foram abrindo vantagem em objetivos, em gold, até chegar uma hora que não teve o que fazer. Primeiro jogo, vitória da Team Secret, uma vitória sólida, onde o time da TT realmente não foi bem, mas o time da Team Secret foi muito bem. Então, somando as duas coisas aí, foi muito merecido e também deu um sinal de alerta de será que é o dia onde os favoritos vão perder tudo? Não sei. Tirando a Team Queso ali, os favoritos estavam indo mal, então eu achei que aqui poderia dar ruim também. Parece que não. Isso porque no segundo jogo o time da TT trouxe uma comp um pouco diferente. Pouco diferente não, bem diferente de antes. Você viu que tem uma Riven no mid para jogar contra o Yasuo. Olha o Yasuo aparecendo de novo. Falei que nesse Mundial deve ser uma escolha interessante. Só que o Lucian do Azuri tava forte demais. Lucinami parece bot lane de LoL, Mundial de LoL PC, mas aqui ela não é tão forte quanto estava no LoL, né, nesse último Mundial, mas ainda assim é uma bot lane muito forte. O Lucian tá voltando pro meta bem, de uma forma mais consistente agora. E aqui o time da TT veio com uma outra postura, tá? Com uma postura muito diferente. E quando ia pra teamfight, conseguia encaixar uma teamfight mais redondinha mecanicamente, com todo mundo fazendo o seu papel, conseguindo levar a vitória e empatar a série 1-1, Team Secret contra a TT. E aí a gente veio de terceiro jogo, e olha, eu vou falar pra vocês, que jogo mais estudado, viu? Porque aqui os dois times, é normal quando você vai para um terceiro jogo de uma série, tem um pouco mais de cautela, não é uma coisa tão difícil de acontecer não, mas que joguinho mais estudado aqui, né? Um jogo muito controlado, você viu que a vantagem não ia para nenhum dos dois times em nenhum momento. E eu acho que o grande diferencial aqui foi que realmente a TT se encontrou.
na série e não fez aquele primeiro jogo que ela fez. Isso foi muito diferencial para esse game aqui, já que aquele primeiro jogo foi muito abaixo do que eles costumam fazer. E em uma luta no Barão, foi onde tudo acabou, né? Ainda se o Lee Sin tentou roubar aqui, quase conseguiu se segurar um pouco, mas não foi suficiente. E nessa luta o jogo acabou. E a Thunder Talk fez 2-1 na série, mostrando que é um time que sangra, viu? Então, mesmo sendo um time forte, e de verdade é um time forte mesmo, dá pra dizer que um dos bichos papões, como é que se fala? Bicho papão no plural? Não sei, deixa nos comentários. Mas dá pra dizer que um dos favoritos aí do Mundial sangra, talvez não esteja tão em alta assim, e se a gente pegar esses caras, pode ser que dê bom, viu? E por fim, teve TSM contra o time da Tribe. O time da Tribe é um time do NA. É um time que é difícil de esperar alguma coisa deles, porque eu acho a cena do NA ainda muito fraca no Wild. Eles enfrentaram a Immortals na final, que foi um time que não apresentou muito desafio também, não. Sendo bem sincero, e mesmo assim eles tiraram alguns jogos. Eu tenho minhas dúvidas do quanto esse time da Tribe é forte ou não. Mas, primeiro jogo, aconteceu um verdadeiro passeio aqui. Tá? E esse passeio da Tribe aconteceu por muitos motivos, mas eu sinto que o principal foi que a TSM estava meio abaixo do que eles costumam jogar. Tinha um fator nervosismo, o Sony esqueceu de sair da base comprando item. Dava para perceber que a gente estava errando umas coisinhas que a TSM não está acostumada a errar. E era muita coisinha pequenininha mesmo, enquanto a Tribe estava jogando bem. E eu confesso que assustou um pouquinho, né? Porque ver a TSM jogando desse jeito e ver a Tribe jogando em alto nível fez a gente pensar que talvez a série já foi. Porque foi muito complicado o primeiro jogo. Eu gostei, tem um ponto de atenção aí que eu destaco, que a TSM, mesmo em desvantagem, eles propunham algumas jogadas, eles criavam algumas coisas, isso é muito difícil de fazer. Tem momentos que eles estavam com 10k de desvantagem de ouro e eles estavam tentando criar no mapa. Isso é uma coisa muito difícil, mas muito difícil mesmo. Geralmente quando você está nessas horas você não consegue criar nada, porque tudo que você cria dá errado, e algumas coisas realmente davam errado, mas outras até davam certo, e esse jogo só não acabou antes por conta da proatividade da TSM. A leitura que eles faziam no jogo ali permitiu com que o jogo durasse mais um pouquinho mais. Eu achei isso bem interessante, e estava claro ali que a gente perdeu muito mais para nós mesmos do que para a Tribe. Eu acho que se a gente trabalhasse esses aspectos individuais e perdesse um pouquinho do nervosismo, dava para fazer um segundo jogo melhor. E não só dava como deu, trazendo Senna e Nasus, que eu já acho que já é um pique brasileiro, né? Tudo bem que ele apareceu primeiro em outras regiões, mas eu acho que quando a gente vê Senna e Nasus, a gente já pensa no Brasil. Só agradece, TSM. Eles trouxeram mais pra zona de conforto, você viu que o Ted estava de Wukong, o Sony de Renekton, então tava todo mundo um pouco mais confortável nessa partida. E foi uma partida muito pegada, mas a principal diferença é que não teve todos os erros que a gente tinha tido na partida anterior, né? Aquele começo de jogo muito ruim. Teve algumas coisas que deram errado, teve. O Sony realmente não conseguiu crescer nesse jogo, pelo menos ter um começo de jogo tranquilo. Ele realmente passou muito sufoco nesse jogo, mas ainda assim foi muito mais controlado e com muito menos erros da parte da TSM. Outra grande diferença, o Petroni jogou bem o primeiro jogo, mas esse segundo jogo ele jogou muito bem, mas muito bem mesmo. A cena dele estava muito afiada e ele é um cara agressivo, né? Então é curioso você ver que até de cena ele flecha para frente, ele vai para cima. Então, ele faz muita diferença nesse time da TSM, muita diferença. E aqui ele conseguiu pegar vantagem, conseguiu ficar forte, o Nasus foi escalando. E as teamfights estavam tudo no limite. Dava pra, aqui, qualquer um dos resultados também dá pra você imaginar. A TSM ganhando ou a Tribe fechando o jogo, porque estava muito equilibrado mesmo. Muito equilibrado. Até que chegou uma hora que o scaling começa a pesar, né? Quando você tem Orianna, quando você tem Nasus, Senna, o scaling fica muito mais alto, muito mais forte. E mesmo com os Ziggs do outro lado, não é suficiente. A TSM estava lutando bem. Realmente mostrou uma postura totalmente diferente do primeiro jogo. E deu para confirmar uma vitória, trazer uma tranquilidade para a gente. E, enfim, teremos um terceiro jogo. E a gente chega no último game com o Petroni de Lúcia. O Mike conseguiu garantir os Ziggs. A gente repetiu ali o pick do Kong. O Sony foi de Jarvan. E também foi um jogo que inicialmente dava para imaginar que seria mais pegado, porém, em poucos minutos deu para ver uma superioridade gigantesca da TSM. Do mesmo jeito que você viu um Stomp no primeiro jogo, você viu um terceiro jogo com Bright Stomp. Só que dessa vez pro nosso lado, todas as teamfights que a gente comprava dava certo, todas as lutas que a gente comprava individuais, os duelos individuais davam certo, tudo encaixou muito bem. E isso fez uma baita diferença no jogo. Eu nem acho que o time da Tribe fez uma partida muito boa como as outras, mas a TSM fez a melhor partida dessa série, né, desses 3 jogos.
e com uma composição boa, lutando certinho, com tudo alinhado, foi muito suficiente para botar uma baita vantagem. E a gente teve uma baita vantagem mesmo no time da Tribe. Então dá pra dizer que a gente teve um terceiro jogo sem sofrimento. A gente não sofreu. Comparado com o que a gente sofreu no primeiro e também uma boa parte do segundo, a gente não sofreu nada no terceiro. Em nenhum momento dava para imaginar que a TSM ia perder essa vitória. Nada dava errado para eles. Foi o passeio que teve no primeiro, teve nesse terceiro jogo. E a gente concretizou aí, completou um 2-1 na série, conseguindo, né, sua primeira vitória no Mundial e quem sabe abrindo uma vitória importante para outras fases, outros jogos que vão vir, porque eu imagino que esse tipo de vitória dê uma baita confiança para os jogadores e é isso que eu estou na expectativa. E só lembrando que eu vou assistir os jogos da TSM em live hoje, os 3 jogos. Se você quiser uma análise mais completa, que eu estou tentando meio que passar de forma rápida, senão esse vídeo ficaria gigantesco. Se você quiser de uma forma mais completa, quiser trocar uma ideia, analisar junto, cola na live, tem aí na descrição na Trovo ou na Twitch. Se puder colar na Trovo, humilde, me ajuda demais. E você me ajuda muito deixando o like no vídeo, ou dislike se você não gostou, se inscrevendo no canal. Eu agradeço pela sua presença e eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo, talvez com outras vitórias da TSM também.